Bom, vamos entrar no jogo do Vitória, né? Hoje, lá no Barradão, um jogo que poderia sacramentar de vez, né? O perigo, né? Afastar de vez o perigo ali do Z4 para o Vitória, mas não foi o que aconteceu, né? O jogo até começou muito bem ali para o rubro-negro baiano, Arthur Silva, com o gol, né? Que o Hugo Souza entregou ali para o Alejandro. Parecia que as coisas iam ter um final feliz, mas o Corinthians tem jogadores de muita qualidade, né? Eu acho que a diferença no jogo hoje foi, apesar das equipes começaram a rodada com a mesma pontuação, mas assim, o poder de decisão dos jogadores do Corinthians comparado com o elenco do Vitória é muito maior, né? E hoje o Corinthians venceu muito ali com os seus jogadores desequilibrando, o Depay, o Garro, o Roberto, enfim, jogadores que foram decisivos aí para essa virada do Corinthians num jogo, Arthur, você viu que eu achei que ninguém jogou bem, tá? Eu achei que nem o Vitória jogou bem, e o Corinthians também eu achei que não jogou tão bem assim, não. Aproveitou muito ali as falhas de marcação do Vitória para conseguir esta virada. E aí, Arthur Silva, o que aconteceu hoje? Os desfalques pesaram, né? Hoje não teve aí William Oliveira, Lucas Esteves, teve que improvisar ali o Lepo do outro lado no primeiro tempo. Enfim, o que aconteceu com o Vitória, que hoje não foi bem, né? Depois de três vitórias consecutivas, hoje a atuação não foi legal aí dos comandados do Carpini. É isso, Fábio. Eu concordo com tudo que você falou nessa introdução. Hoje era um jogo bem importante, né? Era uma partida que definia, vamos dizer assim, o objetivo de cada um dos clubes na reta final do campeonato. Corinthians e Vitória foram para essa partida de hoje com a mesma pontuação, como você pontuou. E como vocês sabem, eu moro aqui em São Paulo, né? Então tem alguns torcedores do Corinthians que trabalham comigo e todos eles estavam falando aquela aquela euforia que a gente viu no último telecast, né, do pessoal do Vitória dizendo: "Ah, vamos atrás da Libertadores, etc". Aquela mesma coisa aconteceu com os torcedores do Corinthians após uma vitória no clássico, né? Imagine, ainda mais no caso do Corinthians, depois de você vencer um Palmeiras que estava ali na briga pelo título. Então, a euforia ela foi ainda maior, podemos assim dizer. E o sentimento de todos era, pô, agora é uma decisão contra o Vitória que se vencer, a gente deve ficar ali a 5, 6 pontos da zona de classificação da Libertadores. E se acontecer de ter um G8, G9, essa diferença fica ainda menor e está completamente dentro do jogo. Então era uma partida muito nesse sentido. Para qualquer um dos lados que vencesse, era uma pavimentação de que você realmente se manteria para a Série A do ano que vem, né? Afastaria muito o risco de rebaixamento. Com isso, você também estaria pavimentando uma Sul-Americana, né? Porque a gente sabe que a briga de se manter na Série A e ir para a Sul-Americana é muito próxima. A gente deve ter um ou dois clubes ali nesse limbo que não vão para a Sul-Americana, mesmo se mantendo na Série A. E você fica ali com um sonho de conseguir essa vaga na Libertadores, né? Então era uma partida realmente muito importante, decisiva para as duas equipes. Como você falou, né, o Vitória teve desfalques importantes, o Vitória não pôde ter Lucas Esteves, que é um cara que eu sempre trouxe aqui, que talvez seja o jogador mais regular do Vitória na Série A. Não digo que ele é o melhor jogador do Vitória na Série A, mas ele é o mais regular, assim. Ele é o cara que com certeza fez menos atuações abaixo, assim. O nível de atuação mais alto dele não chega a um nível de atuação mais alto, talvez, que o Wagner Leonardo, o Mateuzinho. Mas esses jogadores já oscilaram muito mais no campeonato do que ele. Mateuzinho, inclusive, já dando spoiler, oscilou bastante no jogo de hoje, não fez uma boa partida. E não teve também o William Oliveira, que também foi um cara que fez muita falta, né? O Vitória, no geral, ele foi uma equipe muito modificada para hoje. A gente teve, em comparação com o jogo passado, por exemplo, o Vitória voltando a jogar com dois zagueiros, e aí Neres perdeu a posição de titular para Edu, que vem numa crescente. Eu achei até uma escolha acertada de Carpini, justa. A gente teve Lepo jogando improvisado na esquerda, já que Lucas Esteves não pôde jogar. A dupla de volantes foi completamente nova para esse jogo. No último jogo a gente teve Ricardo Hiller com William Oliveira, né? São os jogadores que vinham jogando. E agora a gente teve, na verdade, Luan com a volta de Felipe Machado como titular. E a gente teve uma mudança no ataque, que foi a volta de Mosquito, né, que estava suspenso no jogo passado, mas também Carlos Eduardo ganhando a posição de titular de Everaldo. Né? Na partida passada a gente teve Everaldo de titular e Carlos Eduardo no banco. Então dá para a gente ver que realmente foi uma equipe do Vitória que mudou muito. Talvez
dos 11 titulares tinha se mantido 5 jogadores, algo assim, para essa partida. E falando do jogo em si, foi um jogo, realmente, como você falou, não foi um jogo em que ninguém jogou bem. E aí, falando na ordem cronológica dos fatos, no começo ali do primeiro tempo foi um jogo muito truncado, muita falta, muita paralisação. O Vitória tinha um pouco mais a iniciativa, foi o Vitória que teve a primeira finalização no gol, uma jogada de Mosquito pela direita que ele carrega e tem uma finalização de Carlos Eduardo. Mas com 9 minutos ali, o Vitória ganha de presente o gol, né, de uma farrapada de Hugo Souza. Mas eu diria que, assim, obviamente que tem o presente, a sorte que o Vitória teve de ganhar aquele gol, mas tem ali também algo que é muito claro nesse time do Vitória de Carpini, que é a marcação-pressão. E esse não foi o primeiro jogo que o Vitória conseguiu um gol marcando pressão ao adversário. A gente viu o Vitória conseguir isso contra o Juventude, por exemplo, o pênalti que ele consegue no final com o Carlos Eduardo marcando pressão, recuperando a bola e sofrendo o pênalti. A gente viu contra o Fluminense, por exemplo, o Carlos Eduardo, ele mesmo também, marcando pressão e depois tem a recuperação de bola e na jogada sem o pênalti ali na reta final, para o Vitória conseguir o gol. E hoje a gente teve isso. Obviamente que o demérito de Hugo Souza ali é muito maior do que o mérito do Vitória. Mas tinha certeza de que ele só ficou talvez nervoso, errou o passe, ou esse passe cheirou o gol, porque o Vitória estava abafando ali a saída de bola do Corinthians, e isso foi algo que a gente viu o Vitória fazer o jogo inteiro. Talvez tenha sido a única coisa do Vitória hoje que funcionou. A marcação-pressão na saída de bola do Corinthians. Mas aí naquele momento, né, tem a falha de Hugo Souza, Alejandro abre o placar, e a expectativa era que com esse gol o jogo se abrisse mais para o Vitória, né? Se um jogo estava muito truncado, e até se ele permanecesse truncado já era um cenário mais positivo, porque o Vitória tinha vantagem, então se o jogo passasse mais lento, sem acontecer nada, melhor para a equipe que estava na frente. E eu acho que isso até aconteceu nos minutos seguintes. A gente vê uns minutos seguintes ao gol em que o Corinthians pareceu um pouco deslocado na partida. A gente tem 2 cartões amarelos em sequência para o Corinthians, os jogadores um pouco descontrolados ali emocionalmente. É um momento que o Vitória cresce um pouco, mas não dura muito esse momento. Pouco tempo depois, a gente começa a ter um Corinthians chegando, um Corinthians buscando espaço, uma marcação do Vitória, que aí já entrando em outro ponto que foi determinante, dando muito espaço para o Corinthians, marcando muito distante, um meio de campo muito espaçado. A equipe do Vitória hoje estava muito mal compactada. A gente via muitas vezes os jogadores recebendo passes nos entrelinhas assim com muito espaço. A gente viu o Rodrigo Garro, por exemplo, receber passes assim com espaço o jogo inteiro, basicamente. Só que nesse começo de partida a gente viu um jogo realmente com muitos erros técnicos, sabe? O Corinthians até os 20 minutos ele não conseguia trocar passes em sequência de forma rápida, né? O que facilitava o trabalho da defesa do Vitória, mesmo sem estar tão bem no jogo. E aí, na primeira vez que o Corinthians consegue essa troca de passes rápida e com eficiência, chega ao gol, que é ali mais ou menos por volta dos 23, 25 minutos, numa jogada que você tem a bola passando ali pelos principais expoentes técnicos, né, da equipe do Corinthians. Salvo engano, a bola sai na verdade é de Bidu, não é nem de Carrilho. Eu pensei que era de Carrilho, mas a bola sai, chega até Memphis, ele aciona Garro e Garro de primeira dá o passe ali para Yuri Alberto fazer o gol, num lance que para mim tem uma falha de Luan, que sai para dar o combate lá na frente de forma desordenada, deixando depois o espaço para Garro receber sozinho, e também uma falha de Edu, que acaba meio perdido na jogada. Ele vai tentar pegar a bola de Garro e ele acaba batido facilmente no lance, e o Yuri Alberto depois recebe sozinho para conseguir marcar. Mas ali já era um demonstrativo da qualidade técnica, né? Como você comentou, a principal diferença entre o Corinthians e o Vitória, a qualidade técnica que o Corinthians tem. Jogadores do nível de Memphis Depay e Rodrigo Garro, o Vitória não tem, né? Por mais que Mateuzinho seja um excelente jogador, e eu acho que ele jogando tudo que sabe, ele poderia até ser um jogador próximo ao nível de Rodrigo Garro, mas hoje a gente não viu isso acontecer. E eu acho até que o Rodrigo Garro faz uma temporada mais sólida, assim, né? Ele só não se destaca mais porque ele passou muito tempo com os passes dele sem conseguir entrar no gol. E aí por isso que ele não tem tanta assistência. Mas é um cara que carrega o Corinthians desde o começo do ano. Porque o Corinthians veio crescer agora em termos de elenco também após essa janela, né? Mas desde o começo que ele vinha muito bem. E aí depois o jogo volta um pouco para aquele cenário. O Vitória, ele mais uma vez marcando pressão ao Corinthians,
consegue ter boas oportunidades após ele ter recuperado a bola, mas não aproveita essas oportunidades. Como eu falei até antes, eu acho que a marcação-pressão do Vitória foi a única coisa que funcionou no jogo. E não funcionou só por causa do gol. O Vitória teve outras oportunidades que ele criou a partir disso. No primeiro tempo, eu vou me lembrar aqui de uma chance que Alejandro não consegue aproveitar. Tem uma com Cáceres também que ele não consegue aproveitar. E tem uma com Mosquito. Então, só assim, só aqui são 3 oportunidades ainda no primeiro tempo que o Vitória recupera a bola no campo de ataque, tem a oportunidade de criar uma jogada de perigo, mas acaba falhando em algum momento, ou no passe, ou no cruzamento, ou na finalização, e não aproveita muito bem essa jogada. E aí, na reta final ali do primeiro tempo, a gente até chega a ver um crescimento do Corinthians. A gente pode dizer que o primeiro tempo ele fecha com o Corinthians melhor do que o Vitória. Não acho que no balanço do primeiro tempo o Corinthians foi melhor do que o Vitória. Eu acho que foi um primeiro tempo equilibrado. Mas no finalzinho ali o crescimento era muito mais do Corinthians. A gente tem uma finalização com perigo de Yuri Alberto, com a defesa de Lucas Arcanjo. E a gente tem uma finalização de Depay, que para mim é um símbolo de como a marcação do Vitória estava muito espaçada. Depay recebe a bola, ele passa um tempo com a bola meio que pensando no que fazer, mas ele tem tanto espaço que ele consegue girar o corpo para fazer uma finalização buscando o canto ali, e a bola acaba indo para fora, mas mostra como realmente era uma marcação que dava muito espaço para o Corinthians. Uma marcação que só não foi mais punida no primeiro tempo porque não estava Rodrigo Garro, que foi o destaque do jogo, né, principalmente pelo ótimo segundo tempo, mas eu nem achei que ele fez um primeiro tempo tão bom, tá? Ele teve chance de ter participado melhor do jogo, mas não estava aproveitando tão bem o espaço, por sorte do Vitória, porque o espaço estava sendo dado ali para a equipe do Corinthians, né? Então, fazendo um balanço aqui do primeiro tempo, eu diria que foi um primeiro tempo muito pobre tecnicamente, com muitos erros dos dois lados, com o Vitória que talvez tenha forçado mais o erro do Corinthians, talvez não, com certeza o Vitória forçou muito mais o erro do Corinthians do que o Corinthians forçou o erro do Vitória, justamente por causa dessa marcação-pressão, mas que o Vitória não soube aproveitar para sair em vantagem, porque a oportunidade para isso ele teve, mas falhou tecnicamente. E aí, quando a gente vai para o intervalo, a gente tem apenas uma mudança na equipe do Vitória, que é a saída de William Lepo para a entrada de PK. O William Lepo ele termina o primeiro tempo sentindo ali, então foi uma mudança de ordem física mesmo, não foi questão técnica. E na volta para o segundo tempo, muda um pouco o cenário. Como eu falei, terminou o primeiro tempo com o Corinthians superior ao Vitória, mas o que a gente viu no começo do segundo tempo foi um Vitória, talvez o melhor recorte dele na partida. Até mais ou menos ali os 15 minutos, a gente tem um Vitória que abafava bem o Corinthians no jogo, né? Conseguia gerar lances de perigo, até ter a principal chance, que até Antônio Marcos cita aqui, que é a bela jogada que Mosquito faz com o Cáceres pela direita, mas no final do dia Mosquito acaba desperdiçando um gol claro ali, né? O Hugo Souza, obviamente, faz uma grande defesa, acaba se redimindo ali da falha, mas não dá para Mosquito perder um gol daquele num jogo tão importante para o Vitória. E o Vitória depois ele ainda acaba tendo uma outra chance, assim, muito, muito clara com o Alejandro, que é um lance que em campo é marcado impedimento, mas depois no replay a gente consegue ver que o passe é de Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, né? Então, na verdade, ali, se acontece o gol e o lance vai pro VAR, provavelmente o gol seria validado, porque o passe parte do jogador do Corinthians, então não teria impedimento na jogada. Alejandro ele recebe sozinho a bola, não vai para o pé bom, né? Ele dá um giro assim, mas ele acaba finalizando bizonhamente para fora, um gol que também não dá para perder. Não sei se ele finalizou meio que assim, não vai valer mesmo, então não levou tão a sério. Mas se for o caso, mesmo que não seja um erro técnico, é um erro de conduta, assim, porque há uma disputa clara ali entre Wagner Leonardo e Gustavo Henrique, e poderia acontecer dele estar legal, né? Não faz sentido ele ir para a jogada meio, tanto faz aqui o que eu vou fazer. Então isso acontece mais ou menos ali nos 15 minutos, e é dali para frente que o Corinthians começa a crescer no segundo tempo, começa a entrar um pouco mais no jogo, começa a levar mais perigo, e chega pouco tempo depois ao gol. Antes do Corinthians conseguir o gol do 2-1, tem uma jogada do Corinthians que Garro recebe com muito espaço na entrada da área para finalizar, só que ele finaliza muito mal. Então, mais uma vez, o que eu já comentei aqui, até de forma repetitiva, que o Rodrigo Garro recebendo a bola na entrada da área, entre linhas, com espaço e dando total liberdade para ele, a defesa do Vitória. E aí, pouco tempo depois, a gente tem um lance é, de contra-ataque. Esse talvez tenha sido o último lance assim de perigo ainda
do Vitória, né? Que é uma jogada, mais uma vez, com o Mosquito pela direita, né? Um contra-ataque. É uma jogada que vem a equipe do Corinthians por ataque. Tem uma falha de Machado no meio campo que gera esse contra-ataque do Corinthians. Edu salva a bola. Ela chega até Mosquito, ele faz a jogada e tem um cruzamento que, na última hora ali, eu acho que é Gustavo Henrique que dá um tapa que acaba tirando a possibilidade de Alejandro concretizar para o gol. Só que na jogada seguinte sai o gol do Corinthians, né? E sai o gol do Corinthians, um lance que não tem como a gente não resumir na liberdade, mais uma vez, que o Rodrigo Garro teve. Ele recebe a bola com muito espaço. O passe que é dado antes, que eu acho que é de Breno Bidon, ele tira os dois volantes do Vitória. E aí, quando o Rodrigo Garro recebe, os dois volantes do Vitória estão atrás dele. Então, ele tem um espaço gigantesco para conseguir encontrar um passe excepcional para o gol de Memphis Depay, que faz o 2-1. Depois disso, o Vitória, obviamente, tenta, faz mudanças, né? Tem a entrada de Everaldo e Ricardo Hiller. Eu acho até que essa mudança ela demora um pouco para acontecer. Foi uma partida muito ruim da dupla de volantes do Vitória. A gente vai entrar mais um pouco nisso no aspecto ali individual do jogo. Depois ele ainda tenta entrar com Janderson e Zé Hugo, mas num abafa ali de final de jogo mesmo, no pro tudo ou nada. Mas assim, não funciona. O Vitória não chega a ter tantas oportunidades mais na partida. Nem tem assim nenhum lance digno de registro. Algumas jogadas ali que Alejandro tem a oportunidade de dar seguimento à jogada acaba caindo, pedindo pênalti que não existiu. Então, eu acho que o resumo, Fábio, é como você falou, não foi uma partida boa de nenhum dos lados, mas venceu a equipe que tem uma qualidade técnica maior e que aproveitou esse vacilo, aproveitou o espaço que o adversário deu. O vacilo que o Corinthians deu para o Vitória foi a falha na saída de bola. O Corinthians vacilou muito na saída de bola. Deu muitas oportunidades para o Vitória. Deu um gol para o Vitória com isso. E o Vitória não soube aproveitar direito para sair vitorioso. Por outro lado, a gente viu um Vitória que deu muito espaço na marcação para o Corinthians. E aí o Corinthians também, por ter uma qualidade maior, aproveitou bem e conseguiu sair com o resultado de forma justa. Por mais que eu acho que o Corinthians não jogou bem, assim como você, mas no frigir dos ovos, eu acho que o Corinthians foi superior ao Vitória, mereceu conseguir esse resultado. E aí, obviamente, que a gente vai entrar mais na análise do resultado em si quando tiver o raio-x, com a rodada completa e o time mais completo, mas óbvio que é um golpe duro para o Vitória, você jogar dentro de casa e perder contra um concorrente direto, mas é importante também ter sobriedade de que a situação não é ainda nenhum fim do mundo, o Vitória não voltou para a zona de rebaixamento, obviamente queimou uma gordura que tinha ali, o resultado do Juventude, como o Iago falou, não foi nem um pouco interessante para o Vitória, mas é manter a calma que a equipe tem futebol, a equipe já mostrou isso, vai ter de volta aí na próxima partida retornos importantes como o de Lucas Esteves, e é manter a cabeça no lugar para conseguir um resultado importante contra o Criciúma, né? O Vitória tem na sequência aí mais um confronto direto e não pode vacilar, porque aí se ele perde do Criciúma, aí sim pode se complicar na tabela, então é importante manter a cabeça no lugar e talvez tenha sido interessante para ter os pés no chão e entender que a disputa do Vitória realmente, a realidade é essa, né? Brigar para não cair e por tabela, quando você briga para não cair, brigar para conseguir uma vaga na Sul-Americana. É isso, né? O Vitória com o resultado, nesse momento, está na 13ª colocação, 38 pontos. Né? Vai ser, inclusive, a posição que vai terminar a rodada, né? Porque o Atlético Paranaense, mesmo que vença o seu jogo, ele vai a 37, né? Então ele não alcança o Vitória. Então vai ter aí Fluminense, Criciúma e Juventude antes dele ali para entrar na zona de rebaixamento, que nesse momento tem Bragantino, o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Iago, quero te ouvir também sobre o jogo, analisando, vendo, né, as informações pré-jogo, se tinha expectativa da manutenção dos 3 zagueiros, né, do esquema que deu certo ali no jogo em Curitiba. Hoje, o Carpini não só não manteve o esquema, como deixou o Edu ao invés do Neres, né, que vinha sendo titular. Eu quero que tu comente essa escolha aí, se foi uma boa decisão, e também em relação aos volantes, né, porque hoje o Felipe Machado foi titular, não foi o Hiller, né, que foi titular contra o Atlético Paranaense. Eu vi muitos torcedores do Vitória reclamando que se você já não tinha o Esteves, ficou muita mudança ali para o sistema defensivo. O ideal seria ali até manter uma estrutura muito parecida com o jogo do Atlético Paranaense. E aí, o que você acha aí? Hoje a escolha de time em campo do Carpini não foi boa? Isso contribuiu para o resultado? Então, Fábio, eu acho que a escolha do Carpini
na verdade, o que foge da curva é o que a gente viu contra o Atlético Paranaense. Porque para aquele jogo ali, ele optou por uma estratégia muito específica, que foi colocar os 3 zagueiros, dar a bola para o Atlético Paranaense e fazer com que o Atlético tivesse que criar coisa que não estava conseguindo nos seus últimos jogos. Hoje não. Em casa, o Carpini ele retoma a estratégia habitual do time, jogando no 4-3-3, no 4-5-1, ali jogando com 2 pontos e 2 zagueiros, e tenta colocar um time mais propositivo, apostando muito no fator casa para tentar fazer esse resultado contra o Corinthians e meio que se desvencilhar de vez da briga pela fuga do rebaixamento. Acho que, na teoria, o começo do pensamento dele foi um começo adequado, só que acho que a questão dele ter mudado muito o meio-campo e ter feito a mudança obrigatória na lateral acabou que desequilibrou um pouco o time. E aí o que a gente viu ao longo da partida foi um time com uma marcação frouxa, que é uma questão que, assim, foi o ponto forte do Vitória nesses confrontos diretos e foi o que possibilitou o Vitória dar essa respirada na tabela. Então, eu acho que se já não tinha o Lucas Esteves, já não tinha o William Oliveira, eu acho que era mais a questão dele tentar acertar ali. Podia colocar o Luan Vinícius, mas mantinha o Ricardo Hiller, que se não é um cara que tem tanta qualidade na saída, é um cara que ajuda mais na recomposição, é um cara que tem mais força de marcação, poderia encaixar melhor o time e não dar tanto espaço para peças do Corinthians que a gente sabe que são muito determinantes quando tem espaço. O Garro, para mim, assim, nos últimos meses, é um dos jogadores que com espaço tem um dos maiores poderes de desequilíbrio do futebol brasileiro. É impressionante o que o Garro tem feito a partir do momento em que o Yuri Alberto começou a fazer gol. Porque antes o Garro jogava meio que sozinho ali naquele setor ofensivo do Corinthians e os outros jogadores mais atrapalhavam do que ajudavam ele. Agora que ele está tendo ajuda, está tendo um cara como o Memphis, que é muito fora da curva para o futebol brasileiro, mesmo ele não Carrídio estando... também, né, Iago? O Ajudando Carrídio muito também é ele bom também, o jogador, Carrídio. perfeito. Mas, assim, eu queria focar mais na figura do Memphis, porque, assim, o Memphis é um cara que chegou aqui no Brasil com aquela história de, um jogador que veio passar férias no Brasil e tal. E, aparentemente, não. É um cara que está comprometido com o projeto do Corinthians, é um cara que está se doando em campo e, assim, mesmo ele estando longe do que era o Memphis no futebol europeu, ele é um cara que, assim, agora que se adaptou ao time e está conseguindo jogar com maior frequência, está conseguindo jogar quase 90 minutos, é um cara que ajuda e ajuda muito o Corinthians. Então o Corinthians subiu muito de produção e era um time que o Vitória sabia que era muito perigoso. Só que aí eu também acho que não valia a pena o Carpini se furtar da estratégia que estava dando certo. Eu acho que o erro não foi o retorno para a formação inicial. Eu acho que passou mais pela questão dele ter modificado demais e ter deixado a marcação do time frouxa. Eu acho que o erro está aí. E aí, Fábio, aproveitando aqui para fazer um comentário, e tem um comentário aqui no chat de Rubem Dias que eu queria falar um pouco sobre isso também, porque realmente o Corinthians é uma equipe, até pelo que o Iago falou, né, que consolida muito seu jogo pelo meio, né? Os principais jogadores do Corinthians jogam pelo meio. Porque mesmo o Memphis, que muitas vezes tem uma variação, cai pelos lados, mas você vê ele aparecendo muito mais pelo meio do que como um ponta, né? Rodrigo Garro nem se fala, é um cara, é aquele 10 clássico, assim, vamos dizer, né? Que participa muito pelo jogo ali centralizado. Você tem um Carrígio também ajudando por ali. E os próprios laterais que o Corinthians joga, e os que a gente viu hoje, Fagner e Bidu, não são caras que apoiam tanto. Então, diferente do Vitória, que é um time que joga muito pelas pontas, o Corinthians é uma equipe que realmente joga muito centralizado. E eu esperava realmente que ele ia vir com a estratégia de 3 volantes. Se não de partida, eu pensei que no segundo tempo essa seria a mudança de Carpini na volta. Eu imaginei que ele ia vir com o esquema ali de 3 volantes, porque o primeiro tempo ele já passou muito claro essa mensagem de que a marcação não estava funcionando. O Corinthians já tinha ganho o primeiro tempo ali. Como eu falei, o Vitória teve sorte de que o Corinthians não conseguiu aproveitar tão bem esse espaço. O Garro não estava ainda tão inspirado, não tinha conseguido um passe como aquele que ele conseguiu para o Roberto, mas espaço para isso ele teve. Foi porque ele não conseguiu realmente por uma questão da jornada dele ali no primeiro tempo. Então, acho que teve esse vacilo e concordo muito com o Iago de que, para mim, o problema não foi sair do esquema dos 3 zagueiros. Mas eu não entendi a mudança da dupla de volantes completa.
Eu entendo que Ricardo Rila é um cara que começou muito bem no Vitória. Eu acho que os primeiros jogos que ele teve ali foi contra o Flamengo, na virada do primeiro turno, e ele fez uma exibição muito boa. Eu me lembro aqui que nas avaliações teve umas 2 ou 3 rodadas que eu coloquei ele como bem ou muito bem, mas depois ele vem em uma queda de rendimento. A gente tem até o jogo ali contra o Fluminense, por exemplo, que foi uma falha clara dele, né? O gol que o Fluminense tem, que é um corte errado dele ali, que a bola acaba sobrando nos pés do jogador do Fluminense para fazer o gol. Mas eu também acho que mudar demais essa. Porque tem esses dois lados. Tem o lado de que você já ia ter que mudar no time, o time já ia ter que ter a variação por causa dos desfalques. Então você mudar demais é você poder perder um pouco a sustentação de uma equipe que vinha dando certo, mas também tem a questão da característica do jogador, como o Iago bem disse. Machado é um cara que tem mais qualidade no pé do que Ricardo Rille, mas que tem bem menos poder de marcação do que Ricardo Rille. Então, por mais que você tenha colocado o Luan, que eu acho que isso foi o que o Carpini pensou, tá? Pô, tô colocando o Luan é um cara muito mais de marcação do que o William Oliveira, por exemplo. Né? Então eu já posso compensar um pouco colocando o Machado. Mas eu acho que cabia um pouco de precaução de ter mantido o Ricardo Hiller justamente por ser o Corinthians. Um adversário que ia querer tanto ocupar aquele espaço ali no meio e principalmente no segundo tempo. Como eu disse, talvez ele poderia ter começado o jogo assim. É muito fácil a gente ser aqui meio engenheiro de obra pronta depois que o que aconteceu. Mas ele poderia ser o engenheiro de obra pronta do primeiro tempo, né? Viu que não deu certo e mudar para o segundo, mas ele realmente insistiu mais na dupla de volantes que não funcionou. O Vitória deu muito espaço no meio-campo. O lance do gol é um lance assim muito claro. Você vê a jogada, os dois volantes estão lá na frente e o Rodrigo Garro recebendo com muito espaço. Né? Então ali fica claro de que a estratégia, a compactação da equipe não funcionou. Não é que Carpini tinha pedido isso, tá? Para a equipe, obviamente. Mas eu acho que faltou ele corrigir no decorrer da partida, já que não estava funcionando. Pois é, né? O Vitória tomou 2 gols ali de bolas enfiadas, né? Não é tão comum assim, né? Num jogo de alto nível assim, você tomar 2 gols ali nas costas da sua defesa e a qualidade dos jogadores do Corinthians, né? E somado também a fragilidade na marcação do Vitória, sobretudo no meio de campo, proporcionou aí Garro e Depay desequilibrando, né, o jogo hoje lá em Salvador. Me lembrou um Bom, pouco, Fábio, o empate que o Vitória teve no começo da Série A, ainda era Léo Condé, com o Bahia, por 2-2, que o Vitória largou com 2-0 e depois ele levou 2 gols do Bahia. Foram gols assim, tem um, por exemplo, de Everaldo que é um chute, né, da entrada da área. Não é exatamente lances assim, mas foram 2 gols que o sintoma estava muito claro. A entrada da área estava aberta. O entrelinhas estava com muito espaço para o jogador adversário. Então, talvez o torcedor do Vitória tenha ficado com um pouco dessa lembrança também, porque foram duas coisas, 2 lances, né, meio cantados assim. Quem estava vendo o jogo tá vendo, ó, se deixar esse espaço aí vai dar problema, vai dar problema. E de fato deu. muito bem. Campinho pronto, querido Alan? Está pronto aqui. Vamos continuar nossa análise agora passando para os jogadores, né? Essa foi os jogadores que entraram em campo aí pelo Vitória na tarde deste sábado. Vamos começar pelo Lucas Arcanjo, que não teve culpa, né? 2 bolas ali cara a cara. Teve uma boa defesa que ele fez ali no final do primeiro tempo no chute do Yuri Alberto. E aí, como avaliar o Lucas Arcanjo, Arthur Silva? Eurico jogou bem, tá? Como você falou, para mim ele teve 0 culpa nos gols. 2 lances ali cara a cara, queima-roupa. Ele saiu para tentar fechar o ângulo no segundo, como deu. Mérito ali de Memphis que conseguiu encontrar uma boa finalização. No primeiro também ele sai do gol para tentar fechar o ângulo e o Roberto acaba marcando. Para além disso, ele fez uma ótima defesa ali no primeiro tempo, naquele chute de Yuri Alberto. E tem também no segundo tempo uma finalização de Coronado, já estava 2-1 o jogo, mas na reta final, que ele defende com certa tranquilidade e passa talvez a sensação de que era um lance fácil, tá? Mas era uma finalização bem próxima do ângulo ali. Ele estava bem posicionado no lance e acaba conseguindo pegar. Eu acho que dá para colocar um jogo bem ali para Arcanjo, justamente porque ele não falhou e conseguiu salvar a equipe em outros lances. Se não fosse a defesa dele, imagina o Vitória descer para o intervalo já com 2-1, poderia ter sido ainda pior para a equipe. E aí, Iago, concorda? Ia falar com o microfone fechado. Concordo. Eu acho que foi mais uma partida segura do Lucas Arcanjo. Se no jogo contra o Atlético Paranaense a gente falou que em alguns determinados momentos ele
não mostrou a costumeira segurança. Hoje não. Hoje eu acho que ele foi bem. Ele não teve culpa nos gols, fez defesas importantes, assim, se mostrou seguro na saída. É um goleiro que, assim, ele é parte dessa boa fase que o Vitória vivia. E eu acho que a derrota de hoje não faz com que ele se torne um alvo para a torcida. Eu acho que está jogando bem. É uma derrota que acontece, é muito da qualidade técnica do adversário e é continuar pensando nos próximos jogos. Mas assim, é incrível como. Eu tenho certeza que tem muito torcedor do Vitória que deve estar dizendo que foi falha dele, algum dos gols. Porque eu tava acompanhando o jogo e aí eu entrei em rede social assim para ver. Teve o gol aí, o gol de Yuri Alberto, o primeiro. E aí teve gente dizendo assim: foi culpa dele, foi culpa do goleiro, o gol. Assim, pra mim, a pessoa que achar que o primeiro gol foi culpa do goleiro é porque não gosta do goleiro e tá colocando uma lupa em qualquer coisa que pode acontecer. Né? Mas como o Iago falou, eu acho que esse crescimento do Vitória tem muito de um crescimento de Arcanjo. Arcanjo é um goleiro que oscilou na Série A, mas a sensação que a gente tem é que o pior momento de Arcanjo já passou. Que ele vem em um crescimento, vem sendo mais seguro. Essa é a palavra, né? Como o Iago bem disse, tá passando bem mais segurança ali para a equipe. Bom, vamos para a zaga. Vamos começar pelo Edu, que hoje ganhou a posição, né? Ele foi titular nos últimos 2 jogos. No primeiro, porque o Wagner Leonardo estava suspenso. No segundo, porque o esquema era 3 zagueiros. E hoje ele ganhou a posição do Neres. Foi justa essa titularidade do Edu? Eu acho que sim. Neres é um cara que começou muito bem, mas depois também teve uma queda. Não que ele vinha tão mal, mas ele vinha passando menos segurança do que Edu. Edu vinha de 2 exibições muito boas, né? Ele entrou muito bem no jogo ali contra o Fluminense e foi um dos destaques do Vitória na vitória contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, né? Então eu acho que foi justo, foi a meritocracia, vamos dizer assim, Carpini ter colocado. Edu teve a oportunidade e foi melhor do que Neres. Na partida de hoje, para mim, ele falha no primeiro gol, Edu. No segundo gol, eu não consigo colocar uma falha ali em cima dos zagueiros. Para mim, a falha é muito mais dos volantes, mas no primeiro gol, acho que ele falha. Mas no Mas segundo gol, não é tirando. ele que tenta cortar ali? E aí passa por ele? Era Isso, ele? ele tenta cortar e a bola passa. Mas ali, para mim, é muito mais a falha de ter dado tanto espaço para Rodrigo Garra e o mérito do excelente passe de Rodrigo Garra do que uma falha dele, tá? Aí é uma opinião minha. Eu vejo para Tá. mim uma falha clara dele no primeiro gol. Ele tá perdido na jogada, ele vai tentar pegar Garro ali, ele tá perdido no lance. No segundo gol eu passo um pouco um pano para ele. No restante do jogo eu achei que ele foi bem. No restante da partida eu acho que ele participou bem, fez bons cortes, jogou sério assim. Teve um lance, por exemplo, que eu falei logo antes desse gol aí, tem um lance de contra-ataque que o Vitória tem, que ele recupera um erro de Felipe Machado. Mas enfim, eu acho que ele ficaria ali entre o razoável e o jogou mal. Vai depender do quanto a gente quiser pesar a falha no segundo gol aí. Deixa o Iago dar a opinião dele e aí a gente segue. Vai, Iago. Eu acho que a partida que ele fez era uma partida de razoável para boa, acho que mais razoável do que boa. Só que o problema é que a falha é muito determinante para mim. E aí muita gente diz: ah, é uma visão tipo, porra, o cara olha a falha e a falha é o que determina. Então eu acho que nesse sentido, por ter falhado em um lance que acabou gerando uma derrota, eu acho que o critério desce um pouco. E aí eu ficaria com um jogo mal para ele. Boa, vamos nessa. Vamos no jogou mal? Vamos. Também acho que foi Mas, mal, tá? mas eu Só para manteria ele como completar, Falhar titular, nos tá? 2 gols é pesado. Para um zagueiro é pois tipo é, goleiro, assim. Falhou em lance determinante, infelizmente. era exatamente isso. O que Arthur falou era exatamente o gancho que eu queria puxar. Apesar dele ter falhado hoje, eu acho que não é uma questão para tirar ele do time, não. Porque, assim, como o Arthur muito bem disse, Neres é um cara que vem oscilando e Edu, a partir do momento em que ele entra no time, ele mostra um encaixe muito bom com o Wagner Leonardo e se mostrou importante em algumas partidas. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, que era uma partida dificílima, jogando em um esquema em que o time não está acostumado, ele foi lá e deu conta muito bem do recado. Foi um jogador muito seguro, talvez um dos melhores defensores. Não foi o melhor, porque o Wagner Leonardo realmente se sobressaiu bastante, mas é um cara que, assim, tem um teto, um potencial de crescimento grande ainda. E eu acho que vale a pena investir nesse potencial de crescimento dele junto com o Wagner Leonardo para as próximas rodadas da Série A.
E Bom, ele não fez uma atuação hoje assim tenebrosa, do tipo, errou tudo que tentou. Teve momentos importantes, como eu falei, né, que ele participou bem. É porque ele fica marcado por estar presente nos 2 gols, mas também eu concordo com o Iago, não é caso para mudança não. bom, já pega aí o Wagner Leonardo, Arthur Silva. Para mim razoável, tá? Eu acho que Wagner não esteve nos seus melhores dias, não foi aquele Wagner que a gente viu muitos lances de destaque, mas também não esteve envolvido nos gols, né? Pelo menos eu não me lembro dele ter participado falhando ali nos gols, então por isso que ele fica um degrau acima da atuação de Edu. Bom, O Thiago? Wagner é um caso especial porque assim, ele tem uma régua muito alta, né? E aí a partir do momento em que ele não é um cara que faz a diferença, um cara que faz uma partida assim, muito vistosa, a gente acaba tendendo a colocar ele para uma atuação um pouco mais nos degraus de baixo. Eu concordo com o Arthur, acho que a atuação dele foi melhor que a do Edu, ele fica com um razoável, mas assim, é só para colocar essa questão mesmo. Acho que assim, se a gente comparasse, por exemplo, com o desempenho de outros zagueiros que se espera menos, talvez essa avaliação pudesse ser um pouco mais positiva. Mas como ele é um cara que tem mostrado tanto nesse Vitória, então ele acaba ficando só como razoável mesmo. Comentário aqui do Edmilson Souza, ele fala que era para o Vitória começar com 3 zagueiros e usá-las apoiando para ajudar o Mateuzinho. Eu acho que ele também não começou com 3 zagueiros porque o Luan, ele já, assim, ele é um volante, mas só marca também, né? Se você começasse com 3 zagueiros e o Luan era praticamente 4 defensores, eu acho que ele também pensou muito por esse lado, né? E tem um volante ali que não tem saída de bola, enfim, é mais um volante pegador do que criador, né? Bom, vamos para as laterais. Cáceres, que apareceu bem, né? Ele vem aparecendo muito, né, nos últimos jogos ali, apoiando, hoje também. E aí, gostaram dele hoje? Já vi atuações melhores de Cáceres. Eu acho que realmente ele apareceu bem no ataque, ele é um cara que apoia bastante. O lance, por exemplo, do gol perdido de Mosquito é um cruzamento de Cáceres, né? Tem uma tabelinha entre os dois ali, aí Cáceres chega na linha de fundo e faz o cruzamento para Mosquito, então ele tem esse mérito. Na marcação eu acho que ele teve algumas farrapadas, né? Não apareceu bem em alguns lances. Eu vou colocar o razoável ali, fazendo a média dos dois lados da moeda, ficaria no razoável. Eu acho que é uma partida que ele oscila bastante. Se fosse para dar nota só pelo primeiro tempo, eu acho que ele ficaria com o verde, ele jogou bem. Só que eu acho que ele não conseguiu manter o nível na segunda etapa, oscilou muito e aí por conta disso acaba caindo um pouco a nota dele. Fica meio que na média do que apresentou boa parte do elenco durante o jogo. Acho que o razoável está bem justo para a partida do Cáceres hoje. Muito bem, vamos para o outro lado agora. Lepo e PK, cada um jogou um tempo, né? O Lepo improvisado na esquerda e o PK voltando a jogar após 3 meses. E aí, alguém salvou dos dois? Lepo, para mim, eu acho que dá para colocar um razoável também. E aí a gente também tem que, na avaliação de Lepo, pesar que ele estava jogando deslocado, né? Estava jogando fora de posição, um cara que estava vindo de lesão, ainda dá para dizer vindo de lesão, né? Porque ele, acho que a primeira partida que ele faz é contra o Fluminense, então é um cara que ainda está pegando o ritmo. Então, querendo ou não, foi uma fogueira. Mas a gente entende por que Carpini colocou ele nessa fogueira quando a gente vê PK entrar. Porque assim, PK mostrou no segundo tempo para mim por que que ele não é utilizado na Série A e por que que Carpini prefere usar Lepo improvisado do que ele. Assim, atuação muito fraca de PK, muito fraca. Não tem um nível para jogar a Série A, sabe? A sensação que passou foi essa. Então, para mim, eu iria no PK com muito mal ali. Participou muito pouco do jogo, chegando atrasado nas jogadas, sabe? Pareceu um cara alheio, assim, realmente à partida. Um lado que ofensivamente não funcionou, não apareceu, foi sumido completamente. E defensivamente também não compareceu. Então, eu iria com muito mal para ele. Bom, então defesa avaliada, o único que se salvou foi o Arcanjo, tá? O único que teve uma nota positiva. Cáceres, Wagner Leonardo e Lepo razoáveis. O Edu jogou mal na avaliação, assim como o PK, não é isso, Iago Mendes? Assim, eu acho que até certo ponto Arthur pode até ter sido bonzinho com o Lepo. Eu acho que tudo bem que pesar a questão dele estar jogando improvisado, com o pé meio deslocado,
mas eu particularmente acho que a partida dele foi inferior à de Cáceres. Acho que ficaria, esse amarelo aí ficaria quase no laranja. Assim. Eu concordo, tá, Iago? Ele foi pior do que Cáceres. É porque eu tô dando um voto de confiança porque ele jogou fora de posição. Meu amigo, a Eita, turma Calma, Alan. desistiu Alan da. botou vermelho no campo inteiro. Calma, Alan. Mas eu concordo, só repetindo, eu concordo com o que o Iago falou. Ele ficou abaixo de Cáceres, mas eu tô dando. O abaixo dele já foi suficiente para amarelo porque ele jogou fora de posição. Minha régua para Lepo estava mais baixa. Quando eu vi ele jogando pela esquerda, eu fiquei bem receoso. E eu acho que ele não comprometeu tanto. Ele conseguiu ser minimamente razoável ali. Agora, isso para mim é um alerta muito grande para a falta que o Lucas Esteves faz, né? E aí, por quanto ele vai ter que ter cuidado para, não tomar cartão necessário para não ficar suspenso, e 2, para também não se machucar. Porque as opções que o Carpini tem para substituí-lo, nem de longe representam o que ele representa para o time, que é um cara que é um termômetro de equilíbrio, que ajuda muito na defesa, que ajuda bem no ataque também, e que faz que o setor esquerdo do time, tanto o volante que joga pela esquerda, o Mateuzinho, que às vezes vai ter a opção de jogar com ele, e até mesmo o ponta, seja o Everaldo ou o Carlos Eduardo, todos eles crescem de produção. Total. E aí, vamos manter o razoável para Alepo? Vamos manter. Vamos dar. Até porque, ó, daqui pra frente, razoável é lucro, viu? Spoiler. Isso. Então, o que for pra gastar com razoável, o momento era agora. E tem um aí que o campo vai ficar da cor que Alan deixou para ele. Tá vindo aí. Vamos... O campo para ele vai ser vermelho. Porque pelo pós-jogo, né, o jogador mais citado pela torcida foi o Luan, né? Muito lento, devia fazer crossfit, largar o futebol, enfim. Foi esse nível de comentário que eu vi. E aí, foi muito mal, Luan? Muito mal. Foi. Luan, para mim, o pior da partida, assim. Eu já falei muitas vezes aqui sobre Luan que ele é um cara que é muito limitado com a bola. E a presença dele no time é muito justificada pela força de marcação que ele dá. Hoje, Luan foi um cara que se manteve muito limitado com a bola e não deu a marcação que o Vitória precisa. Então, assim, a única coisa que normalmente funciona do Luan não funcionou. Então, um cara que realmente não ajudou a equipe e ainda correu o risco de ser expulso, tá? Porque aquela chegada que ele dá em Depay ali no primeiro tempo, não acho que seja um lance vermelho, claro, absoluto, todo árbitro vai dar. Mas se ele pega um árbitro mais criterioso, ele poderia ter levado vermelho naquela jogada. Tá? No primeiro tempo ali, 20 minutos de jogo, poderia ter deixado o Vitória na mão. Então, atuação muito ruim dele. Tem um lance no primeiro tempo de um cruzamento, que a bola sobra para ele num rebote. Ele perde a bola, gera um contra-ataque gigantesco do Corinthians. Eu acho até que é o lance que o Yuri Alberto finaliza para a defesa de Arcanjo, ou tem outra finalização para fora. Começa numa farrapada dele lá na frente. Então, assim, tenebrosa a atuação de Luan, muito mal. E é figura também presente nos 2 gols que o Vitória leva. No primeiro gol, ele sai para dar um combate lá na frente de forma desordenada. Depois deixa o buraco, que é justamente Rodrigo Garro recebendo com espaço, que é o que Edu tenta consertar e farrapa também. E no segundo lance, como a gente já falou aqui exaustivamente, Garro recebendo sozinho, porque não só ele, mas Felipe Machado estão lá na frente também deixando esse espaço nas costas. Então, até dando já um spoiler, Felipe Machado para mim também muito mal. Foi menos pior do que Luan, mas para mim também fica no muito mal. Fechado com o Arthur. Eu acho que da atuação do Vitória, que foi uma atuação irregular, eu acho que o ponto crucial para que o Vitória não tenha conseguido manter o padrão de apresentação que a gente viu nos últimos jogos foi o desempenho muito abaixo dos 2 volantes. O Felipe Machado, já que o Arthur já falou mais do Luan, eu acho que o Felipe Machado hoje ele não conseguiu contribuir com aquilo que ele tem de melhor, que é receber a bola, levantar a cabeça e conseguir distribuir, tomar sempre a melhor decisão possível. Ele é um cara que ajuda muito carimbando a bola para que as jogadas consigam ter andamento a partir do meio campo. Hoje ele não conseguiu isso. E para além disso, ele é um cara que hoje foi muito explorado porque ele não tem o poder de marcação de um Ricardo Hiller que acaba entrando no lugar dele depois do segundo tempo. Então, ele foi uma das peças
que formatou esse desequilíbrio de marcação do Vitória no meio-campo, que permitiu que o Rodrigo Garro jogasse livre durante boa parte da partida. Assim, jogando entre as linhas e jogando livre, conseguindo distribuir bola e fazendo com que o Corinthians tivesse volume de jogo. Eu acho que isso passa muito pela falta do poder de marcação do Machado. E sobre o Luan, assim, a partida do Luan é uma temeridade, é desastrosa. Porque ele quase foi expulso com 15 para 20 minutos, ele falha nos lances dos gols, ele não consegue ser esse termômetro de encaixe de marcação. Ele estava lá para isso, já que é um cara que não consegue contribuir tanto para a saída ofensiva do time. E, para não dizer única, mas na principal função que ele tinha para fazer em campo, ele conseguiu ir muito mal hoje. Então, assim, acredito eu que pelo menos das partidas do Vitória que eu assisti com o em campo, é a pior, sem dúvidas. E acho que ele não deve deixar saudade para o próximo jogo. Acho que o Rodrigo Andrade, não, o William Oliveira deve entrar, retomar sua vaga no time titular e o Luan deve assistir algumas das partidas do Vitória do banco de reservas por um tempo. Porque eu acho que até por conta dessa formatação de jogo e do que ele apresentou hoje, acho que ele pode ter até perdido um pouco de espaço para o Carpinho. Muito bem, então os dois volantes aí do Vitória avaliados como muito mal. E para completar o meio de campo, o Mateuzinho, que hoje não esteve tão inspirado, né, Arthur Silva? Faltou um pouco dele ali. Se o Corinthians teve ali o Garro, o Depay ali para quebrar linhas, o Mateuzinho era esse cara, né? Pro lado do Vitória e não conseguiu fazer isso. Não funcionou o Mateuzinho hoje. Foi uma partida bem ruim de Mateuzinho, tá? Eu acho que ele ajudou, ele contribuiu naquele aspecto que eu ressaltei do Vitória, que talvez tenha sido a única coisa que funcionou, que é a marcação-pressão. Ele esteve presente nessa marcação-pressão, fez bem esse papel, mas com a bola deveu muito, assim, não conseguiu participar bem do jogo. Às vezes ele voltava para tentar ajudar na marcação, mas, na saída de bola, perdão, mas girava e não conseguia sair. Então, assim, bem ruim mesmo a partida de Mateuzinho. Eu não vou colocar no muito mal, porque seria um absurdo colocar ele no mesmo nível de Machado e Luan. Mas ele fica aí com laranjinha do jogou mal, tá? E aí, Iago, Acho que é isso. ratifica ou retifica? Eu acho que é isso, assim. Acho que pesou um pouco também a falta de ajuda no meio campo, porque quando o Lucas Esteves está em campo, ele ajuda bastante o Mateuzinho. Se o Mateuzinho cai mais pela direita, ele abre para a esquerda para tentar dar opção de passe, de inversão de bola, e acho que isso fez um pouco de falta. Mas realmente foi uma partida muito apagada dele. Ele não conseguiu romper a linha de marcação do Corinthians, não conseguiu se posicionar na entrelinhas, porque a marcação do Corinthians meio que sufocou ele, coisa que a defesa do Vitória não conseguiu fazer com garra, e isso fez com que ele sofresse ao longo da partida para poder ser o cara criativo e que municia o ataque do Vitória. Além de tudo isso, essa nota vai muito também por conta da expectativa que a gente tem sobre ele, porque o Mateuzinho é um cara que a gente sempre espera muito dele, e hoje ele não conseguiu entregar nada nem parecido da expectativa que se tem. Muito bem, então aí ninguém do meio de campo se salvou, nem com razoável aí, todo mundo foi mal. A gente agora parte para o ataque, começando com o Mosquito, né? Poderia ter a lei do ex hoje, teve a chance ali no segundo tempo, mas o Mosquito não aproveitou, o Arthur Silva. E aí? Fica o positivo de ter participado ali até em vários momentos, ou fica o lado negativo de ter desperdiçado oportunidades? O que pesou mais? O dilema é justamente esse, porque dos pontas, obviamente, Mosquito teve uma atuação melhor do que Carlos Eduardo, participou mais do jogo. Além desse lance que ele perde o gol, que ele até começa a jogada, né, junto com o Cáceres. Tem um lance também que acontece pouco antes do segundo gol do Corinthians, né, que ele faz a jogada pela direita, tenta achar o Alejandro ali, tem um corte em cima da hora que acaba tirando a bola de Alejandro. Mas o gol que ele perde não dá para perder, sabe? Aquele gol foi muito definitivo para o placar, sabe? Se o Vitória faz aquele gol ali, a tendência era da partida ser outra, completamente, né? É uma chance muito clara. Não sei se é o suficiente para colocar ele no jogou mal ou se ele ainda consegue ficar no razoável. Eu sinceramente estou nessa dúvida. Se tivesse um meio termo ali entre os dois, eu ficaria ali.
Eu iria no jogou mal, sabe? Porque assim, Mosquito, e aí vai pegar um pouco até de histórico. Mosquito é um cara que chegou com expectativa muito grande assim no Vitória, sabe? O Vitória apostou alto em Mosquito, até em termos de inscrição no campeonato, né? Ele é um cara que vinha com aquele dilema da questão da rescisão com o Corinthians, se ia poder jogar ou não. O Vitória trouxe a decisão se ele ia poder ser inscrito ou não era no último dia da janela, então o Vitória realmente apostou alto ali nele para ser o cara para resolver. Para mim é claro que ele é o ponta de maior qualidade no Vitória, é um cara que ajuda, mas eu ainda sinto que ele não está entregando aquilo que era esperado, sabe? Não está entregando a expectativa, não está entregando o que ele já mostrou de potencial no Corinthians. Então eu vou até dar uma somada nisso aí para pesar um pouco mais o erro do que os acertos que ele teve no jogo. Eu vou mais para o outro lado. Eu acho que assim, ele foi a válvula de escape pelo lado do ataque do Vitória. Apesar de ter perdido um gol que não se perde, e isso pesa também na avaliação, eu acho que se ele não tivesse tentado impor algum volume de jogo por ali, eu acho que a partida teria sido mais sufocante para o Vitória. Eu acho que o Vitória teria sofrido mais ao longo do jogo. E aí, por isso, eu deixaria ele com um razoável. Eu acho Você foi que decidir, Fábio. eu vou decidir pelo razoável, porque se a gente comparar com o Mateuzinho, por exemplo, que também errou bastante, Faz mas sentido. o Mosquito pelo menos criou jogadas efetivamente de perigo, né? Perdeu ali o gol, né? Sobretudo ali o lance que ele teve duas chances no mesmo lance, mas foi participativo, né? Se tivesse acertado um gol, aí ia para o jogou bem, muito bem, mas como desperdiçou, fica no razoável, né? Pela participação em Tá alguns justo. lances. Bom, vamos agora para o outro lado. Carlos Eduardo. Foi discreto, né? Para mim jogou mal, tá? Para Carlos Eduardo. É um pouco da avaliação que a gente fez para Mateuzinho, né? Um cara que participou pouco, não agregou tanto. Eu acho que ele ajuda na questão de marcação, mas eu não coloco no muito mal justamente porque é, nesse comparativo, né? Da mesma forma que a gente disse assim, não, Mosquito não dá para ser o jogou mal porque ele ficaria no mesmo degrau ali de Mateuzinho e Carlos Eduardo, por exemplo. Não acho que Carlos Eduardo está no mesmo degrau de Felipe Machado e Luan, tá? Então eu acho que, por exemplo, Everaldo, que entrou no lugar dele, foi pior que ele ainda. Everaldo basicamente não acertou nada que tentou no segundo tempo. Eu acho que Carlos Eduardo ainda tentou alguma coisa. Teve uma finalização que eu acho que ainda era no primeiro tempo, que ele tem até tem também um voleio assim, ele pula para finalizar. Uma finalização que se a bola fosse em direção ao gol, né, porque teve o corte antes, né, não que ela não estava em direção ao gol, mas se tivesse chegado, poderia levar perigo. Então, por causa disso, eu não vou pesar tanto a mão nele não. E aí já vou emendar aqui que para mim Everaldo fica abaixo dele, então Everaldo eu colocaria muito mal. Para mim acertou nada, como eu falei. Perfeito. Vou me somar ao relator. Acho que é isso. Assim. A partida do Carlos Eduardo ela foi discreta. Ele não conseguiu aparecer tanto com bola. E aí eu vou voltar novamente. Acho que muito por conta da ausência do suporte do Lucas Esteves. Eu acho que o jogo do Vitória não fluiu por ali pela esquerda. Seja por conta da falta do lateral canhoto, ou por uma partida que foi muito abaixo do Felipe Machado. E aí eu acho que o Carlos Eduardo meio que fica assim, refém das circunstâncias, né? Ele não consegue jogar porque não tem quem municie, mas aí ele também meio que se esconde um pouco do jogo, ao invés de tentar aparecer e acaba ficando meio de canto. E aí ele é substituído, o Everaldo entra e aí o Everaldo meio que, não, eu vou aparecer porque o Carlos Eduardo estava meio escondido, e aí aparece, mas aparece muito de forma negativa porque não consegue dar sequência nas jogadas. Então é mal pro Carlos Eduardo e é muito mal pro Everaldo. Boa. Bom, vamos completar o time titular com o Alejandro, aí depois a gente volta ali para os jogadores do banco. Alejandro esteve atento, né, no gol ali, no lance do gol. Foi esperto, mas também não apareceu muito depois disso, né, Arthur? Para mim a minha avaliação de Alejandro é a mesma de Mosquito. Então, se a gente colocou razoável para Mosquito, e aí, Alan, até modificar a cozinha ali do círculo que a gente está utilizando para Mosquito, que ainda está como jogou mal, o Alejandro também colocaria como razoável. Fez o gol, né? Tava ligado ali no lance e tudo mais, mas assim,
Não participou muito bem, teve jogadas ali que ele acabou não conseguindo dar sequência. Tem o lance do gol perdido, que por mais que, como eu já falei, tinha sido marcado no campo impedimento, mas não era impedimento, era um lance de gol perdido assim bem claro também. Então não dá para dizer que Alejandro jogou bem hoje não. Mesmo sendo um defensor dele, hoje não tem como ficar nada acima do razoável. Na verdade, se fosse para mudar aí, seria para um jogou mal. É um razoável mais próximo do jogou mal do que do jogou bem. É um razoável que se sustenta muito por conta da questão de estar ligado no timing do gol e de ter conseguido. Porque depois disso, o Alejandro, desculpa, ele aparece muito pouco. E das poucas vezes que ele aparece, ele não consegue dar sequência nas jogadas como a gente está acostumado. Que é o cara que consegue fazer um pivô, consegue fazer com que os outros companheiros de ataque joguem. E aí foi um cara que não conseguiu dar sequência nas jogadas, não conseguiu ser essa âncora para distribuir a bola. E na segunda chance que teve, acabou desperdiçando. Então é uma partida que vai ficar com razoável, mas quase laranja também. Assim, né? Ficou devendo hoje. Destacar os números do Alejandro, né? Foi o quarto gol seguido dele, né, com a camisa do Bahia, e o sétimo numa sequência de 9 jogos Vitória. Do Vitória. O Bahia é a nossa próxima pauta. Calma, galera. Sete gols em 9 jogos aí com a camisa do Vitória, 10 gols na temporada, no Campeonato Brasileiro, né? 10 gols no Campeonato Brasileiro. Números bem interessantes aí do Alejandro, que teve o gol aí, mas não depois Salvo disso aí engano, com ele ficou em vocês. terceiro na artilharia agora, não é? Atrás de Estevão e Pedro. E Pedro, né? Isso. E empatado com o Yuri Alberto, né? Hulk Que o Yuri Alberto e chegou Hulk. com 10 também. E Hulk, né? Boa. E Hulk. É isso, né? Dos titulares, o único que teve avaliação positiva foi o Arcanjo. E eu acho que vai ficar por aí, né? Porque os reservas também, ninguém entrou também mudando muita coisa, né? É. Eu acho que aí, fazendo aqui analisando rápido aqui os três que entraram, né? Que ficaram faltando ali a avaliação, acho que Ricardo Hiller dá para colocar um razoável. Eu acho que ele entrou no nível melhor do que a dupla de volantes que o Vitória vinha tendo, conseguiu estancar um pouco a sangria, vamos dizer ali. Mas também era um momento do jogo diferente, né? Ele entra já tá o 2-1, então obviamente que já é outro roteiro, outra dinâmica de partida, mas dá para colocar o razoável ali para ele. Janderson e Zé Hugo, para mim, eu colocaria o jogou mal, tá? Eu acho que não conseguiram agregar tanto, não participaram tanto. Eu fiquei até na dúvida aqui de quanto tempo eles jogaram para saber se ia no sem nota ou no jogou mal, mas caso seja para avaliar, para mim seria o jogou mal ali para os dois. Eu concordo. Só a nota do Janderson, que assim, eu não sei se já é estar condicionado por ver o jogador vindo de desempenhos muito ruins. Eu teria colocado um jogou mal para ele também. Ele não foi tão mal quanto o Felipe Machado e o Luan, mas achei que ele foi, assim, um nível muito, muito abaixo do que se espera num jogador da Série A. De não conseguir dar continuidade nas jogadas, de parecer meio perdido em campo. Então, eu colocaria o Janderson como muito mal. Mas acho que o Ricardo Hiller, ele cresce a produção ali pelo setor esquerdo, ajuda a dar um controle um pouco maior de marcação no meio campo que o Vitória não tinha tido em quase nenhum momento durante o jogo. E o Zé Hugo foi um cara que tentou aparecer, tentou fazer a dele, mas assim, um Vitória que não estava inspirado no setor ofensivo e que não tinha na figura do Mateuzinho, o cara que municiasse os atacantes, era mais difícil para o time já mais cansado ele conseguir criar alguma coisa. Vamos colocar esse muito mal para Janderson aí. Muito mal para Janderson, ele está sempre bem aplicado. Na dúvida, vai muito mal, né? Aí daqui a pouco aparece assim: esse cara aí tá de marcação com o jogador. Vê só. Veja. Ele que tá de marcação com o torcedor do Vitória, né, pô? Assim, com todo respeito com o Janderson, claramente ele não faz isso de propósito, ele tá dando o seu melhor, mas é o que você falou, Iago, não tem nível, sabe? A sensação que passa é essa, né? E eu acho que assim, o pior de tudo é o torcedor do Vitória pensar que ele foi o jogador mais caro do elenco inteiro. Foi 5 milhões Isso. que o Vitória investiu nele, né? E um retorno assim baixíssimo, realmente dificilmente ajuda. Ele teve até um momento recente que ele foi levemente útil, porque ele teve um começo bem ruim, aí teve um momento com o Carpini agora que ele entrou substituindo o Alejandro em alguns jogos, etc, que ele conseguiu ajudar, contribuir um pouco, mas realmente voltou a não ter exibições úteis para a equipe. Boa.
Bom, vamos distribuir as medalhinhas. Avaliação positiva, de fato, só o Arcanjo, né? Então a medalha de ouro vai para ele, prata e bronze. E aí, Iago Mendes? Tem que ter medalha de prata e bronze mesmo. Para mim é só. Para mim é só. Não, assim. dá uma medalha de ouro para Arcanjo e tá bom, pô. Agora, se você quiser fazer de quem for os piores, fica mais fácil. Na verdade, fica mais difícil. Porque tem muita gente para disputar, mas não. Mas Luan e Não, Felipe Machado, ninguém tem ganha, alguns não. desempenhos que são muito destacados. Assim, a prata, se fossem os piores, assim, Luan e Felipe Machado seriam ouro e prata, e aí o bronze dava pra gente tentar arrumar entre Everaldo, PK e Janderson. Mas deixa então só o ouro aí para Arcanjo, tá bom. A gente já detonou demais essa galera que tá no vermelho aí. Tudo tem limite. Muito bem. Vamos pro Carpini agora. E aí? Qual a culpa dele em relação hoje? Eu iria como jogou mal no Carpini. Eu não consigo ir no muito mal, porque assim, eu acho que Carpini errou na estratégia. A gente já falou, não vou nem repetir tanto, né? A estratégia não funcionou, ele acabou não corrigindo a rota no meio do caminho e tudo mais. Mas eu não acho que seja caso para muito mal, porque eu não acho que Carpini foi personagem principal da derrota. Quando a gente vê aqui tantos jogadores com o vermelho, né? E até tem. O Carlos Júnior até pergunta aqui, né? Tanta gente jogando mal, é indicativo de erro do treinador. Eu acho que teve erro do Carpini, mas teve muito jornada ruim tecnicamente dos jogadores mesmo, sabe? O Luan e Machado terem falhado tão significativamente no posicionamento do meio campo, teve muito de falha deles. O Luan ter errado tanto nos passes, ter não contribuído, ter errado naquele lance na frente, por exemplo, o Machado ter perdido bola por desatenção, Everaldo não ter conseguido contribuir. Eu acho que aí tem muito de falta de refino técnico do jogador. O que pesa para mim é Carpini, por exemplo, ter ficado com o Luan até sei lá quantos minutos do segundo tempo. Sabe, o Luan foi sair, eu acho que na última janela de mudança que o Vitória teve. Então aí para mim tá a culpa de Carpini. Mas já em resumo, eu colocaria o jogou mal para Carpini. Também. Eu particularmente acho que a estratégia, eu acho que ele não errou na estratégia, eu acho que o problema foram as peças que ele utilizou. Eu acho que voltar para o esquema com uma linha de 4 era o esperado por conta de ser a forma como o time está mais adaptado a jogar, mas ele ter mexido muito, especialmente tendo o lado esquerdo ali completamente desfalcado, acho que acabou atrapalhando. O meu maior problema com o Carpini hoje foi a demora na leitura das mudanças. Ele troca Lepo por PK logo no intervalo, e eu acho que já cabia ele ter colocado Ricardo Hiller na vaga de Machado, pelo menos isso, ter trocado um dos volantes já também no intervalo, para ver se o Vitória conseguia se reencaixar em campo para tentar neutralizar o Garro. Algo que não aconteceu. O Ricardo Hiller ele só entra, acho que quase na metade do segundo tempo. E já aí, depois do 2-1. Pois é, e aí quando o Luan sai, ele em vez de colocar outro meio-campista, ele já está meio que no desespero para tentar um empate, e aí coloca o Janderson, que a gente sabe que é um jogador que não contribui. Eu acho que teria sido melhor ter colocado, sei lá, uma peça de meio-campo para tentar dar suporte ao Mateuzinho, para ver se o time conseguia finalmente destravar. Então, eu acho que erros de leitura ao longo da partida, a demora para mexer, foram os principais defeitos do Carpini hoje. Mas, concordo com o Arthur, acho que ele não foi determinante para a derrota. O que foi determinante para a derrota hoje foi um posicionamento frouxo dos jogadores em campo, muita desatenção, muito erro técnico e jornadas muito infelizes, como a gente está vendo aí no campinho. Muito bem, então é isso, né? O Vitória que vocês falaram de desatenção, né? Algo que não vinha acontecendo, né, nos jogos do Vitória. Era um time muito sempre ligado ali, sempre jogando de uma forma bem atenta. E hoje realmente não foi aquele Vitória das últimas rodadas ali que emendou 3 vitórias consecutivas e saiu derrotado aí para o Corinthians.